monarquia, foste império do povo lusitano, Deodoro, Prudente e Floriano, que fizeram república certo dia. És heróis, hoje tens soberania, és abrigo do povo americano, tens canhões dos sertões ao oceano, defensor da mãe democracia. Tu lutaste por ti e nada fizeste, a tua voz gigante é lá do sul, a tua voz de miséria é no Nordeste. Alô, bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do projeto Quarta Alternativa aqui do Espaço Armazém Bar, sob a chancela e parceria do nosso queridíssimo Roberto Cândido. Estamos realmente aqui na cidade de Grossa. A partir de agora, você que já entra e, claro, tem acesso à nossa página dessa conversa tão informal que fazemos sempre às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, agradecemos então a sua cordialidade, claro, e que sejam todos bem-vindos. Eu sou Genildo Costa e hoje, 7 de setembro de 2022, recebo orgulhosamente uma criatura fantástica, genial, um professor, um pensador, um leitor da vida do povo brasileiro. Eu estou falando do meu queridíssimo amigo, professor titular da República do Estado do Rio Grande do Norte, Renato Costa, que vai bater um papo com você, amigo, que está aí já acessando aí a nossa plataforma do Facebook. Claro, a partir de agora, uma conversa, certo? Uma expressão legítima de um cidadão brasileiro que conhece realmente, claro, e vai fazer esse feedback com todos nós, esse intercâmbio, a partir de agora aqui no Armazém Bar, Quarta Alternativa, com todos vocês, tá bom? Roberto, aquele abraço espiritualmente falando, certo? Renato Costa, bem-vindo, meu irmão. Que alegria estar com você aqui. Que satisfação. Ok, meu amigo, igualmente. E é como você disse, aqui a gente está numa conversa informal, né? Um bate-papo não podia ser num momento mais apropriado. Mais apropriado, né? Nós vivemos tempos tão estranhos, né? Estranhos, e também um momento simbólico que hoje exatamente, né? O bicentenário dessa, vamos dizer assim, dessa nossa formação como Estado Nacional, né? O termo independência é algo mais complicado, né? Que merece um aprofundamento, mas de qualquer forma, não obstante todos os defeitos e problemas que a nossa evolução histórica nos coloca, mas é importante, é a nossa data magna, né? Todo povo tem que ter essa data magna. Os próprios Estados Unidos têm lá o seu 4 de julho, os franceses têm seu 14 de julho, né? Nós temos o nosso 7 de setembro, né? E que foi ali um marco, né? Um marco divisório da nossa história, o nosso surgimento como um Estado politicamente organizado e que dali para frente, né, vai enfrentar problemas, obstáculos, né? Vai e vem, né? Esse processo todo na tentativa justamente de se colocar como povo de fato, né? Independente. Mas é uma satisfação, né? A gente bater essa conversa que aqui nós estamos no mesmo patamar, porque você também é professor. Né? Tem que singular contribuição, né? Dessa área tão importante, né? Que devemos explorar, que é a chamada ciências humanas, né? Exatamente. Pois estamos então aqui nossos cumprimentos, né? Evidentemente, Renato, ele já tem uma larga experiência e, sobretudo, relevante serviço prestado à educação do Brasil. Nós estamos realmente num dia, como diz o professor Renato, muito extraordinário, especial, porque são 200 anos, não é, que o Brasil fez a sua independência. Mas existem inúmeras interpretações sobre essa expressão da independência. E nós estamos aqui hoje só começando. Quem realmente acessar a gente aí ao vivo, meu querido e parceiro Roberto Cândido, pode dizer aí o nome, que a gente já vai também
agradecendo de público aqui a presença de todos. Renato, hoje, 7 de setembro, 200 anos, né? E nós estamos aqui tentando conversar sobre independência, emancipação e cidadania. Aí 200 anos, 100 anos também da Constituição do Partido Comunista Brasileiro, sim. 100 anos também, bicentenária, né? Semana de Arte Moderna, em 1922, 100 anos, né? Eu acho, da presença de Lima Barreto, dessa gente toda na Semana de Arte Moderna, e claro, é motivo de muita satisfação. Eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa, professor Renato. Segura aqui só assim. O que o professor tem realmente expressado nesses dias, né, vividos enquanto brasileiros e brasileiras, com relação a esse processo de emancipação política? O processo já se consolidou, nós estamos ainda tentando alcançar. O que é que se vê ou que se ouve quando o professor de História se manifesta para, particularmente, a juventude, para praticamente, justamente, os seus alunos? O que é que diria, ou o que é que diz o professor Renato Borges? Eu acredito, eu acho que você também, nós temos uma visão muito particular desse processo todo, né? Eu sou um entusiasta do CSE. Não desse viés apenas simbólico que muitos tentam fortalecer, e apenas de reverenciar os símbolos, né? Eu sou dessa ideia do nacionalismo, né? Mas do nacionalismo, né, prioritariamente, que proporciona bem-estar. E nada adianta você se portar em frente aos símbolos nacionais se de fato a maioria do seu povo não tem cidadania, né? É muito oportuna esse tema que você agora nos coloca, né? Então é importante por ter cidadania. A independência, ela se complementa com esse componente da cidadania, e cidadania é acesso, né? É o Estado proporcionando condições, né, de educação, de saúde, de segurança à sua população. Então, é muito importante reverenciar os símbolos, a bandeira, o hino, etc. São símbolos importantes, mas não basta só isso. Então, esse processo, diante desse processo de independência do nosso país, é um processo inconcluso, digamos assim. Ele não se concluiu. Aquele 7 de setembro é importante porque, né, ele é produto de uma série de contradições. Né? Contradições que existiam e existem ainda nas nossas próprias classes dominantes. A partir do momento que nós nos colocamos politicamente afastados de Portugal, existiam contradições nas nossas elites, existia um projeto, né, um projeto encabeçado pelos Andrada, pelos irmãos Andrada, José Bonifácio, né, que tinha a ideia de um Brasil que não se prendesse, né, infelizmente, àquele projeto de tradição colonial, do ponto de vista econômico, de exportador, produtos agrícolas, né? O Bonifácio, ele tinha um projeto industrializante do Brasil, por exemplo, aspectos progressistas de suas ideias, pretendia integrar os índios, né, à sociedade brasileira, pretendia gradualmente a própria emancipação dos negros, né, como escravos, pretendia emancipar. Então ali, mas o Bonifácio era um representante da nossa elite. Né? Então existia essa contradição e existia o outro lado dos grandes proprietários de terra e de escravos, que, né, infelizmente foi um projeto que saiu vencedor. Certo. Né? E enveredamos, infelizmente, por esse caminho, né, de manter nosso país do ponto de vista econômico, né, ainda atrelado a uma economia basicamente agrária. Então, quando a gente fala das contradições, é isso. Né? É isso e é isso que nós estamos tentando, né, que no século XX, né, veio
o impulso industrializante com Getúlio, que é outra figura importante e continuador das ideias do Bonifácio lá do século XIX, né? E que colocou na... Você acha que o Getúlio contribuiu, assim, por exemplo, efetivamente, para que pudéssemos então consolidar o que nós estamos sobre esse tema da independência, da cidadania, da emancipação, né? E porque Getúlio ele sacou... Meados do século XX, né? Ele sacou essa necessidade de nós termos uma independência econômica e nós caminharmos, né, sobre nossas próprias pernas. Né? Então, ele colocou isso em prática, além do vasto legal, do social, Então, uma coisa é o Brasil antes de Getúlio, outra coisa é o Brasil depois de Getúlio, com o desenvolvimento industrial, né? O Brasil tornando-se um país urbano, né, efetivamente. Não por acaso, né, no seu segundo mandato ele foi alvo de uma oposição fortíssima, né, principalmente quando criou a Petrobras, né, uma empresa que ia controlar a produção, distribuição, refino de petróleo, que desafiou. Tem um personagem muito interessante, exatamente. Interesses estrangeiros. Não perco o raciocínio. Uma pessoa, uma criatura dentro desse contexto da política do Getúlio, que é Carlos Lacerda. Eu quero aqui, né, mandar um abraço para Carlos Lacerda, que foi uma oposição né, forte, tinha um jornal, a imprensa. Né, assim, isso Getúlio sai de cena em 54. Era a contradição das nossas elites, né? Enquanto que Getúlio tinha um projeto industrializante, infelizmente o Lacerda já pegava aquela ideia da nossa vocação agrária, né? Era um outro contexto da política. Mas assim, enquanto vamos ver a sua posição, por exemplo, o professor, o educador, do ponto de vista da América Latina, vamos né, alargar aqui esses espaços. Que diria também sobre a questão da... nós estamos conversando aqui. Emancipação, transformação, consolidação, revolução. Que palavra mais se confunde com o sentimento desse povo latino-americano? Ok. Quando eu disse que eu sou um entusiasta do 7 de setembro, desse ponto de vista, do nosso surgimento como nação, né? Ele foi tão importante o papel do próprio Dom Pedro, né, repito, do Bonifácio, né, no aspecto da nossa integridade territorial. Você sabe muito bem que nós tínhamos duas Américas, né, naquele contexto ali das primeiras décadas do século XIX. Né. Tínhamos uma América portuguesa, que era o Brasil, que por ocasião da independência se manteve do ponto de vista territorial integral. Né? O Brasil não se transformou em várias republiquetas, né? como a América Espanhola, né, tornou-se. Né? A América Espanhola, vários países hoje vizinhos nossos também conseguiram a independência naquele momento. Então a América Espanhola se fragmentou em vários pequenos países. Né? A monarquia, né? O projeto político inicial do nosso país enquanto independente manteve integralidade territorial. E qual a consequência disso? A consequência é que o Brasil se tornou um país, do ponto de vista das relações internacionais, importante. Nós somos a quinta nação territorial do mundo, né? Nós temos uma das maiores populações do mundo. Qualquer tentativa brasileira de trilhar um caminho diferente, né, isso ecoa no resto do mundo, né, tem suas consequências no nível das relações internacionais, né, é tanto que o Brasil é um país muito visado, né, claro. O Brasil é um país muito visado, um potencial enorme por conta, todos os aspectos, né? Por conta disso, por conta de ser um país territorialmente grande, né, um país, para ter uma influência no mundo, ele tem que ter primeiro dimensão territorial. Ele tem que ter dimensão territorial. Você veja, os países mais importantes do mundo têm essa dimensão territorial. Tem grandes populações. Né? Então, o Brasil é ali um país que é visado, né, na América Latina. Eu diria que o acontecimento do 7 de setembro, né, foi um ato
não foi uma revolução, né? Do ponto de vista do conceito sociológico de revolução, né? Foi um movimento, mas isso não quer dizer, né, que ele não tenha sido importante, né? Houve lutas, né? E houve a participação popular nesse processo, no processo de independência do Brasil, que não acabou-se naquele momento do 7 de setembro, né? Você sabe muito bem que existe um 2 de julho na Bahia, que é mais importante do que o próprio 7 de setembro de 1823, né? Era ali onde as forças portuguesas estavam instaladas e os baianos consideram inclusive essa data mais importante que o próprio 7 de setembro, quando eles expulsaram, né, as forças portuguesas. Então, nesse processo todo de independência, né, do Brasil, esteve envolvida mais gente do que na própria luta de libertação das colônias hispano-americanas, lideradas pelo Simão Bolívar, para você ter uma ideia, né? Houve lutas na Bahia, houve lutas no que é hoje o Pará, no próprio Piauí, né? Então, a gente precisa desmistificar essa coisa de que não houve, né, participação popular. Houve. Não foi, por exemplo, uma revolução nos moldes do que tinha ocorrido, por exemplo, na colônia francesa do Haiti, né? Em 1804, ali foi uma revolta popular de dimensão enorme, que inclusive expulsou os brancos, não uma revolta dos negros que expulsou os brancos. Mas isso também não levou o Haiti a ser uma nação própria. Então, é necessário você analisar assim, muitos fatores, né? Muitos fatores para você classificar determinados acontecimentos como importantes ou não para determinados povos. E no caso do nosso país, o 7 de setembro foi efetivamente, eu acredito, eu vejo assim, um evento importante, né, e que a partir daí o país vai se confrontar entre um projeto, né, nacionalista, progressista e um projeto que visava apenas manter nossa tradição colonial, né? Gente, nós estamos aqui com muito orgulho, com muita satisfação, recebendo o professor Renato Costa, professor titular da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, aqui da Escola Professor Coronel Solon, certo? E a gente já agradece aí meu querido Jonathan, que está aqui realmente produzindo, né, com muita elegância essas imagens aqui do Armazém Bar. Estou muito feliz de estar aqui com o professor e quero já agradecer, Jonathan, se tiver alguém participando, que geralmente fica aquela preocupação de saber quem que está verdadeiramente nos acompanhando, e a gente agradecer aqui de público, porque isso é muito bom. Quero agradecer a presença aqui de Guimarães, que está aqui com a gente. Aquele abraço. Estamos então fazendo aqui uma aula de história, excepcionalmente, no dia 7 de setembro de 2022, né? 200 anos, né, que nós estamos aí tentando, né, compreender esse processo de independência, de emancipação, de cidadania, e para a gente dar continuidade e seguir aqui nesse nosso raciocínio, 200 anos é o tempo ideal para que uma nação, um povo possa realmente conversar ou discutir sobre se verdadeiramente somos independentes, se verdadeiramente somos temos uma plena emancipação, ou se já é hora, né, 200 anos, né, de história, de exercício de cidadania, Renato. Como é que você vê esse aspecto? A história dos povos é algo assim muito dinâmico, né? Você vê hoje as grandes, vamos dizer assim, potências, né? Do ponto de vista econômico, né? Estão situadas ali na Europa Ocidental, né? O que era, por exemplo, a Inglaterra há 1000 anos atrás, né? Um bando de povos bárbaros. Quando eu estou conversando assim, eu não gosto nem muito de ser professoral, né? Não, mas os próprios franceses, né? Você vê ali há 1000 anos atrás, eram os francos, né? Sim. Povos bárbaros, povos que nem cozinhar alimentos sabiam direito, né? Então, naquela época eles eram bárbaros, quem eram civilizados eram os romanos, né? Ali, nós estamos falando dos primeiros mil anos da era cristã, né? Então, esses povos, os povos, eles
entra aí muita questão do projeto político que eles vão construindo, né? Quando foi que efetivamente esses países começaram a se tornar potências, né? É importante também a gente analisar que os países eles se tornam poderosos, e é o caso das potências capitalistas hoje, em função de um processo em que outros povos perderam. Ali no século XVI, quando começou os europeus começaram a expandir e chegar em outras terras, foi ali que começou, né, o processo de progresso dessas nações. Na construção de um comércio desigual, né, em que as potências europeias compravam os nossos produtos agrícolas e nos impunham um comércio para consumir seus produtos manufaturados. Então ali começa esse processo desigual, um processo inclusive econômico, que está na origem do desenvolvimento de toda nação, que é as chamadas políticas econômicas protecionistas. Os ingleses, os franceses, os holandeses tratavam de proteger suas economias, suas burguesias manufatureiras, né? Então, esse processo é acompanhado da formação dessas nações, né, como estados nacionais. Elas se organizam politicamente. Então você veja aí que isso é um espaço de 500 anos para essas nações poderem de fato se tornar o que são hoje, né? E nós enfrentamos as contradições de uma região que foi colonizada, né? 3, 4 séculos, um processo de um tipo de colonização, né, de exploração típica, né? O problema do Brasil não são suas riquezas naturais, isso nós temos um quarto problema, é o uso que nós fazemos dela. E aí entra, né, me permita adentrar num campo mais complicado assim, que é toda nação tem que se preocupar em promover o desenvolvimento de suas forças produtivas, a capacidade de produzir, de transformar, né? E você tem, por exemplo, países como a Alemanha, a própria Holanda, que são países que contribuem para a agricultura, né? Mas são países fortemente avançados do ponto de vista da indústria, da capacidade de transformação, e indústrias cada vez mais dotadas de conhecimento, de capacidade, de tecnologia. E o que é isso, né, na sociologia? Isso é o desenvolvimento de suas forças produtivas. E é isso que, por exemplo, várias correntes políticas no Brasil tentaram fazer, né, quando os economistas, né, que assessoravam Getúlio, que assessoravam Juscelino, os chamados desenvolvimentistas, né, instalados na CEPAL, né, os economistas cepalinos, clamavam pela industrialização do Brasil, não era outra coisa senão essa nossa capacidade de só teria condições de uma efetiva independência, a condição básica da nossa efetiva independência era a industrialização, né? Era a industrialização. Nós não podíamos mais, né, cair naquele velho ponto de nação vocacionada, né, para a sua capacidade agrícola, né? Tem muito disso no Brasil, né? Ah, não, o Brasil é vocacionado para a sua capacidade agrícola devido às suas recursos naturais e não deve, né, por assim dizer, se aventurar nessa tentativa da industrialização. Isso é um ponto ligado, é um discurso vira-latista, né, colonizador. Então nós temos que romper com isso. Nós estamos enfrentando agora, no momento atual, justamente esse processo de desindustrialização, né? A nossa grande tarefa econômica hoje, de qualquer força política, inclusive e principalmente as forças mais progressistas, é essa tentativa de reindustrializar o país, né, de fazermos com que nós produzimos aqui, nós tenhamos a capacidade de produzir aqui os produtos que nós importamos. Agora mesmo na Covid nós tivemos vários problemas justamente relativos a isso, que nós não tínhamos determinadas matérias-primas
aqui para ficarmos dependendo, né, da relação com outros países, né, para justamente adquirir determinados componentes para desenvolver a vacina. Então, nós temos que ter essa capacidade, né? E foi o que esses países começaram a fazer, os grandes países do mundo começaram a fazer há 5 séculos atrás, desenvolver suas forças produtivas, né, suas indústrias, e por esse caminho eles se tornaram o que são hoje. Nós enfrentamos esse grande problema, né, essa contradição. A nossa elite não conseguiu ser uma elite, né, que olhasse para o seu povo. Ela, infelizmente, virou as costas para o seu povo. A nossa elite, ela não teve um projeto emancipatório efetivamente. E aí entra a questão da independência, né? Ela não teve esse projeto. Quando você fala, você faz essa expressão da elite, evidentemente você naturalmente começa a expressar uma questão importante que é a luta de classe. Não é? Eu acho que os primeiros trabalhos, as primeiras publicações, por exemplo, no campo do conhecimento, tiveram essa preocupação de dizer que a história da humanidade é a luta de classe. Sim. E nós estamos 200 anos, né, de independência, e falando aqui como você já dá assim uma expressão de uma aula verdadeiramente dentro desse contexto de informalidade, eu creio que nós estamos muito próximos, né, de vamos dizer assim, vivemos um momento extraordinário do ponto de vista de democracia. Nós temos, acho que 37 anos, né, de redemocratização, 85, 2022. Você acha que a eleição de 2022 gera essa possibilidade de emancipação, de contribuir para que nós pudéssemos, então, para que a gente possa avançar efetivamente do ponto de vista, como você falou, das forças produtivas, né, da geração de emprego, da geração de renda, né? Enfim, como é que você vê esse cenário? De uma coisa tão comum, né, gente? Certo. Quando você toca nessa questão, né, a gente fica pensando, às vezes, como desmistificar certas ideologias sem nenhum fundamento na realidade, né? O que nós, eu tenho certeza você, eu e qualquer pessoa hoje de pensamento que pensa o país, né, do ponto de vista da melhoria para os seus cidadãos, né, é um capitalismo mesmo. Nós não temos a ilusão, desculpe aprofundar esse assunto, né? Você puxa um assunto, sim. É isso mesmo. Tudo bem. Nós não temos nenhuma pretensão de repente, né, e eu não de fazer aqui, né, uma comuna de Paris, uma revolta popular. Sim. Não é esse o caso. Se houve tempo, passou. E quem sabe, né, em outras condições, isso possa ocorrer, né? Uma tomada do Palácio do Inverno, como aconteceu lá na Rússia, né? Então, não é o caso. Ou uma grande marcha, como fez o Mao Tse Tung, né? Não é o caso. Nós queremos. Não há problema, eu costumo dizer que não há problema com o capitalismo. Não há problema. O capitalismo, ele é uma etapa da evolução humana. Ele vai ter seu fim? Vai, porque todas as outras formações econômicas e sociais tiveram sua importância e tiveram seu fim, né? A humanidade já foi escravocrata, a humanidade já foi, do ponto de vista econômico, serviu no feudalismo, e temos também uma formação que vai passar. Agora não vai passar também, não é uma coisa que depende da minha vontade ou da sua, né? Quando se fala em socialismo, capitalismo, né, do ponto de vista do socialismo, nós tivemos experiências comandadas por forças políticas socialistas, né? De uma forma e de outra forma. Elas não foram homogêneas, não são desiguais. Pois bem, então, nós advogamos um capitalismo agora que aproveite, né, a capacidade de riqueza do país. Por exemplo, Renato, a questão poderia passar por essa percepção de socialização da riqueza. Você acha que é possível? Por exemplo, se a gente está tão próximo, nós estamos aqui menos de um mês, né, da eleição de 2022, e, por exemplo, 7 de setembro hoje, e nós estamos então aqui ao vivo através
da plataforma do Facebook, certamente em várias capitais do Brasil tem manifestações distintas até, né? Algumas, né, mais, diria, mais dentro dessa concepção da política, outros mais dentro da questão nacionalista, né? Mas isso faz parte do processo do Estado Democrático de Direito. Eu diria até assim, respeito e tolerância cabem em todo canto. É um grande sonho Exatamente. nosso, né? E as forças, as próprias forças de esquerda, você sabe disso. O que ela quer do Brasil hoje é o Estado Democrático de Direito. Certo. Você acha viável? Você acha viável? Ok, aí você vai por dois caminhos, né? De minha parte, com certeza, não haveria nenhum problema, né, de nós desenvolvermos nossa história a partir daqui, né, dentro dessa formação capitalista do Estado Democrático de Direito. Agora, a convergência, e você falou de lutas de classes, né, e do nosso componente de passado colonial, né, há condições de efetivamente a gente desenvolver uma república, né, burguesa, com eleições periódicas, etc. e tal, né? A história mostra que há problemas com relação a isso, né? Getúlio foi eleito, né, devido a seu projeto social, emancipador, né, do ponto de vista econômico, foi levado ao suicídio. Jango tentou fazer uma coisa que todo país capitalista faz. Nem conseguiu fazer a reforma de base. A reforma de base foi né, que transformaria o Brasil num estado de bem-estar social, coisa que a França coisa que a Noruega coisa que a Dinamarca né? Eleição a gente não pode ser, então, mas aí ele foi, né, teve seu mandato interrompido, né, por um movimento golpista de 64. O próprio PT, com todas as suas limitações, né, fazendo uma política assistencialista, não fazendo grandes rupturas, né, só porque abriu a universidade para os segmentos, né, digamos, o andar de baixo, o andar de baixo, e porque aumentou um pouquinho o salário mínimo e aumentou o poder de compra, que fez algumas políticas compensatórias, também sofreu problemas, né, com aquele afastamento, um golpe parlamentar, um golpe de novo tipo. Então a história, sobre essa sua pergunta, a história tem mostrado que há uma dificuldade enorme da gente desenvolver um projeto emancipatório nesse Estado Democrático de Direito, né? Que é o Estado Democrático de Direito que vem lá da filosofia iluminista. Seria a gente desenvolver uma nação, um país, com um processo tipo burguês de eleições, né, periódicas. O problema é que quando uma força política, né, mais voltada para o social, né, mais voltada para o embate e para a tentativa, mesmo que limitada, né, de interromper essa nossa dependência econômica, né, quando há essa tentativa por parte de uma força política, né, forças contrárias, né, que no fluxo histórico representam lá os que derrotaram o Bonifácio, representam os que levaram Getúlio ao suicídio, representam os que derrubaram o Jango. Então são essas mesmas forças, os bisnetos dos senhores de escravos, digamos assim, né, os tataranetos dos senhores de escravos, né, esse pessoal não tem essa compreensão, né, não tem essa compreensão, eu não diria nem ter essa compreensão, eu acho que é da formação histórica mesmo, né? Eles não permitem que a nação se desenvolva nesse sentido. A única vez, né, Genilson, como é interessante as experiências históricas, a única vez que o Brasil teve condições, né, de romper e conseguiu romper, né, esse grau de dependência dele, foi justamente por ocasião do estado de exceção liderado por Getúlio, o Estado Novo. Quando o Estado Novo, Getúlio governou, né, em condições de um estado de exceção, né, podemos classificar como ditador, ele construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, né, resolveu o nosso problema siderúrgico, construiu a Petrobras, etc. e tal, aquela coisa toda, né? E também aproveitando um momento, né, de disputa entre as potências imperialistas. Digamos assim, que elas dormiram num ponto, né? Naquela época o capitalismo vivia um problema, né, de arrumação, digamos assim, porque a Alemanha era um país capitalista, mas que teve uma formação diferente dos países clássicos do capitalismo, né, da França, da Inglaterra.
E queria ser potência também, só que Inglaterra e Estados Unidos, não, você vai ser potência, mas você vai ter seu lugar. Vamos fazer uma arrumação aqui, né? Então a Alemanha não se conformou, veio os regimes nazifascistas e foi necessário 2 guerras, né, para o capitalismo se arrumar. Então o Brasil viveu esse momento, vamos dizer, de distração, né, e conseguiu um impulso desenvolvimentista. Né? Foi o único momento que o Brasil de fato executou, digamos assim, um projeto que teve, né, estrategicamente uma certa duração. Mas nós mantivemos assim, a tradição democrática. Por exemplo, nós temos, né, por exemplo, dentro desse contexto do chão republicano, as relações, às vezes, né, afloram, né, por conta até do contraditório, evidentemente, da divergência. E a gente está vendo que talvez as pessoas não consigam entender, mas um caminho interessante. Você está com o diferencial, você vê um cenário extremamente, por exemplo, de pluralidade, né? Sim. De divergência, mas de pluralidade, da diversidade. Aí a gente às vezes fica assim, claro, nessa aula, nessa conversa informal da gente, você acha que o voto é redenção? Se há, Genildo, hoje forças políticas que, né, querem o Estado Democrático de Direito, o voto, não se pode ter, com todo respeito às nossas elites, não se pode ter um Estado liberal como eles querem, né, e tal, sem povo. Aí não tem como ter, né? Tem que ter, os avanços civilizatórios da humanidade levaram a isso, né? Todo o Estado hoje nacional elege os seus governantes com meio de voto. Então nós temos que ter a participação popular. Então, se há forças políticas que desejam isso, são as forças mais ligadas ao campo progressista, né? Vamos dizer, do centro-esquerda. Não há nenhum problema hoje para esse leque de forças hoje, né? Por exemplo, qual Partido dos Trabalhadores, os partidos mais de tradição marxista, não há nenhum problema da gente ter eleições periódicas, não há nenhum problema. Né? Há necessidade até de aprofundar a nossa democracia, fazendo certas reformas, vamos dizer assim, aperfeiçoando o próprio nosso sistema eleitoral, né? Criando um sistema de votação onde, né, a gente cria uma tradição das pessoas votarem mais em ideias do que no próprio candidato. Né? Tem países de tradição colonizada, por exemplo, que já enveredam, a própria África do Sul hoje se vota em partidos, as pessoas lá se votam em partidos, em Angola mesmo. Então, a gente poderia criar um sistema de eleitoral, onde começasse a criar um costume nas pessoas de votar em ideias, né, em votar em partidos, né, não abandonando totalmente também aquela coisa de votar no indivíduo. Né? A gente poderia criar um sistema misto. Né? Então há meio da gente aperfeiçoar nossa democracia. Agora tem que ter o componente do voto. O voto, a ideia do voto foi adventa de uma filosofia que não é de esquerda, não é marxista, nem muito menos marxista. Veio lá do iluminismo, uma filosofia burguesa do século XVIII, a ideia do voto universal, né? Que foi aplicada lá na França, por ocasião dos jacobinos comandaram. Né? Pois é. Mas Renato, coisa boa de tê-lo aqui é uma página que se constrói. Né? Conversar com você e passar rápido. A né? quinta edição aqui no Armazém Bala, onde a gente está construindo umas páginas razoáveis. Me né? perdoa, às vezes a gente enveredar por outras não, coisas, tranquilo, porque o assunto é muito rico, né? O expediente era esse aqui. Né? Ela não está sendo esse, certo? Eu quero agradecer muitíssimo às pessoas que estão aqui acompanhando aqui através do Facebook. Para a gente é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Agradecer meu amigo Roberto Cândido, né? Carlos Lacerda aqui está mandando um recado aí. Obrigado, meu velho Carlos Irineide, Aquino, Jeová Costa, tudo né? participando aí. Viu? Olha aí, gente participando aqui, uma aula. Poderiam estar aqui, né? Sim, vamos estar. Já tem gente aqui, né? PSB aqui, o Guimarães, o Celso Mendonça, que sempre nos ajuda. E é isso aqui. Eu acho que fazer diferentemente é muito bom, mas é dentro dessa perspectiva. Hoje é 7 de setembro, 200 anos, né, de independência. Uns pregam, uns defendem, outros realmente gera evidentemente um debate. Isso que é importante,
no campo das ideias. Só um parênteses. É isso, né? Pois não, quando Pois a não. gente entra nesse ramo, Certo. né, nesse campo da história, Uhum. as pessoas, por uma tradição, né, pedagógica do nosso país, muito preso a datas, né, a personagens. Edson tá mandando uma mensagem aqui também, aqui pelo Meu amigo. o Zap, viu? Inclusive eu quero abrir aqui um parênteses rapidinho, que ontem eu tive a... Tá gostando muito, Eu tive Edson. a felicidade, obrigado Edson França, de ser lembrado pelo curso de pedagogia. Cara, eu não sabia o que ia acontecer, eles fizeram uma surpresa, eu fiquei muito grato. Um trabalho desenvolvido pelo curso de pedagogia, que é o universo do cordel. Eu não sou cordelista, tenho dito isso, graças a Deus, reiteradas vezes. Levei, enfim, algumas coisas, conversei informalmente, eu não faço palestra, eu não sou nenhum doutor, não tenho... Eu não tenho, assim, os requisitos básicos de um palestrante, né? Mas acabei conversando com o pessoal, acho que tinha bastante aluno, foi muito bom. Maria Raquel, obrigado. Professor Eugênio, inclusive, na página eu estava com 840 inscritos, né? E brincando lá, quando eu saí, tá com 860. Então eu quero muito agradecer, viu, João? Aquele abraço, você que disse que ia contribuir, contribuiu, né? Muito obrigado. A gente espera, eu acho que dentro de um espaço de brevidade, fazer através da nossa página do YouTube, viu, Renato? Ok. Já Vera tá mandando uma mensagem aqui também, Vera. Vera. Sim, muito obrigado, viu? Fico muito feliz, muito grato. A gente está fazendo aqui um trabalho de difusão da cultura, do conhecimento, da arte, né? Inclusive quero dizer, viu, Vera, que dia 8 de outubro nós vamos ter aqui Serenata do Brasil, no Armazém Bar, com um grande nome da música popular brasileira. Só para Pois não, meu querido. Pois não, obrigado. Quando a gente entra nesse campo da história, a gente deve utilizar esse instrumento, e eu tenho defendido isso, mais do que priorizar simplesmente nomes e datas, a gente usar a história para fazer análise das coisas, né? Porque através disso a gente entende, né, por que determinado quadro atual é assim ou assado. É você analisando a história, como a sociedade se movimenta no passado, que a gente descobre as causas do presente. Renato, muito obrigado. Quero agradecer em nome de todos que estão aí fazendo antenado. Quero agradecer ao Galeguinho, que sempre, eu não sei se é por acaso, eu só sei que é de coração. Ele vem aqui às quarta-feiras, né? Cadeira cativa aqui do nosso espaço do Armazém Bar. Quero só fazer aqui um lembrete aqui, uma observação. Olha, hoje à noite a TV Cultura está exibindo, acho que são 16 capítulos de um projeto, Renato. Você que gosta da história, você que está sempre aí fazendo essa conexão com a vida e com a sabedoria dos povos, a TV Cultura vai dar um show hoje. Começa hoje, viu? São 18 capítulos. Independência no plural. Quero agradecer meu amigo Roberto Cândido, a você que participou, muito obrigado. A quem chegou, aos amigos, camarada, que página maravilhosa. Vai para o arquivo, certamente. Eu vou encerrar com a letra, viu? Com uma música. E aqui não é um professor, são professores. Ótimo. Eu vou encerrar aqui com a letra. Uma composição que fiz há algum tempo, né? Mas acho que diz respeito aqui à nossa intimidade, que é Avesso do Avesso. Vou cantar aí muito grato. Diz assim: não conheço esta fera que agoniza todo o verde existente dessa mata virgem onde cantou passarada, luciando invernada no sertão. Os abalos da própria evolução reverteu todo o quadro, com certeza, abolindo as leis da natureza, fez brotar ribuliço e assombração com a chegada da industrialização. Acelera-se o ritmo da pobreza, operar é sinônimo de fraqueza, como engrenagem de toda a produção. Esse conjunto de forças produtivas que conduz o progresso social, intensifica o próprio capital, que aniquila, que mata, que devora. Só a luta de classe determina o avesso do avesso da história. Só a luta de classe determina o avesso do avesso da história. Obrigado, gente. Inclusive a nossa introdução, o nosso prefácio dessa conversa de hoje com o professor Renato Costa, Independência, Emancipação e Cidadania, o poema que nós recitamos no início. Não posso jamais deixar de citá-lo nominalmente,
Apolônio Cardoso, saudoso poeta, cantador repentista que falou do Brasil. Obrigado, gente. Aquele abraço. Valeu, meu irmão. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. O grande mestre